Presidente Iracema, senhores deputados, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, maranhenses que nos assistem pelas redes sociais. Eu inicio as minhas palavras aqui, senhora presidente, aproveitando esse gancho, que foi um tema da sessão de hoje, acerca da expansão dos leitos de hemodiálise em todo o Maranhão, que ao contrário do que o deputado Lula quer deixar aparentar aqui, deputada Helena, não há crítica aos leitos que ele conseguiu expandir, mas o que nós queremos é justiça no tratamento quando se avalia uma política pública importante como essa. O deputado Carlos Lula falou que ele aumentou de 25 para 300. A informação que eu tenho é de 25 para 275. Uma ampliação importante que, sem dúvida, fez muito bem ao Maranhão. E o governador Carlos Brandão, ao contrário do que querem passar, não rompe com políticas públicas que dão certo, presidente Iracema, ao nosso Estado. Ao contrário, essa rede está em franca expansão e nós já temos mais de 500. Um número de mais de 500. Então, se nós compararmos número absoluto, que o deputado Lula está dizendo que fez muito mais, não é verdade. Ele aumentou 250, o governador já aumentou 300. Então, e ainda não acabamos. O governo vai seguir entregando e investir em políticas públicas importantes. Foi tratado aqui acerca da inauguração do Centro de Hemodiálise de Presidente Dutra em 30 de março de 2022. E aqui eu quero deixar uma indagação ao deputado Carlos Lula. A indagação que deixo é se o deputado Carlos Lula, então secretário de Saúde do Estado, tinha ciência total e absoluta de que o Centro de Hemodiálise de Presidente Dutra, deputado Lula, estava apto a ser aberto. Essa é uma indagação que eu deixo para que Vossa Excelência se manifeste. Se Vossa Excelência é secretário, porque eu vou falar de algo aqui que eu considero sério. Eu conheço a sua trajetória de seriedade e eu conheço a responsabilidade que teve sempre o ex-governador Flávio Dino. Então, a pergunta que faço é se, na inauguração do Centro de Hemodiálise de Presidente Dutra, Vossa Excelência tinha a ciência, a consciência documental de que o Centro de Hemodiálise de Presidente Dutra estava apto, deputada Daniela, a ser inaugurado. Essa é uma pergunta importante para essa discussão aqui de hoje. Essa é uma pergunta muito importante. Deputado Florencio. Deputada Daniela. Deputado Florencio, pela minha proximidade, por eu estar lá, inclusive, na época, atuando diretamente dentro de uma unidade de saúde do Estado, eu posso aqui vir afirmar, vir dar garantia para você que no período não estava apto a funcionar, como eu coloquei na minha fala. O presidente Dutra tem um problema muito sério de água e os aparelhos para funcionar, eles precisam ter uma água tratada. E na época, a unidade do centro de hemodiálise, ele precisava de uma unidade de uma usina de tratamento de água. E quando a unidade foi inaugurada, essa unidade de tratamento não existia ainda no local. A unidade foi inaugurada sem a devida usina de tratamento de água na época. Então, ela não estava apta a funcionar, porque as máquinas não tinham como operar sem uma água tratada. Deputada Daniela, eu agradeço, peço que o seu aparte seja incorporado à minha fala. E ainda assim, a pergunta continua em aberto ao deputado Carlos Lula. Se em 30 de março de 2022, Vossa Excelência tinha a consciência de que aquela unidade importante para toda aquela região central do Maranhão estava apta a ser aberta. Deputado Florencio Neto, se Vossa Excelência me permite, até como claro, fazer o debate, com a parte de Vossa Excelência. Veja só, eu sou responsável pelos atos que eu mesmo fiz, e não os atos que vêm depois de mim. Eu nunca, em nenhuma inauguração, e ora foram muitas, foram mais de 50 unidades que inaugurei, mais de 50. Eu nunca fui irresponsável de fazer a inauguração de obras que não tivessem condições de funcionar. E veja só, centros de diálise
que são centros de diálise próprios, que não são centros de diálise terceirizados. Isso quer dizer que eu não tenho a expertise no fazer, que eu vou ter que fazer treinamento de pessoal, que eu vou ter que fazer primeiro consulta ambulatorial, para então ir começando o início dos trabalhos, para de fato eu ter um paciente dialisando. Ele não inicia no primeiro dia já com o paciente lá na cadeira de diálise. Então, veja só, não sei que informação foi dada a Vossa Excelência, mas a inauguração que se deu no dia 30 de março, se deu sob minha responsabilidade. O que aconteceu depois disso, não é responsabilidade mais minha, me desculpa. Se veio o novo laudo de água, se veio o problema disso, problema daquilo, se não se queria custear o serviço, porque é um serviço caro, não é barato, eu já não respondo por isso. Então, diga a Vossa Excelência, no dia 30 de março de 2022, deixei a unidade com as cadeiras de diálise lá, com os servidores lá, e se ia começar como se começa o serviço de diálise nesse caso. Quando se abre, não já se dialisa no primeiro dia. Você vai fazer ambulatório, vai fazer treinamento, vai começar aos poucos para então dialisar. Se o governo não fez isso, desculpa, a responsabilidade não era mais minha, porque secretário não era mais. Deputado Lula, agradeço a parte de Vossa Excelência, mas me permita discordar do que Vossa Excelência faz aqui. O que Vossa... É porque... ele lhe cedeu os 5 minutos, o outro deputado, Catulé? Cedeu? Ok. Excelência, desculpa, é porque estava anotado 5 minutos. Eu posso ceder, se for da vontade do deputado Florencio, eu posso ceder meu tempo a ele. Ao invés de que o deputado Catulé necessite ceder os 5 minutos, Vossa Excelência me conceda o tempo da liderança. Concedido. Do bloco. Então, na verdade, deputado Carlos Lula, o que acontece, e acontece muitas vezes, e é por isso que às vezes eu fico chateado, quando o governador Carlos Brandão aqui é acusado de politiqueiro, em uma inauguração dessa, feita no apagar das luzes, soa querer fazer número, soa querer apresentar mais um equipamento que sem dúvida é importante. E é esse cuidado que nós temos que ter com a saúde do povo do Maranhão, que ao meu ver faltou ali em Presidente Dutra. E Vossa Excelência, eu digo, repito, nós temos a sorte de ter tido no estado do Maranhão secretário de saúde como a doutora Helena do Ailib. Vossa Excelência fez um bom trabalho. Sempre lhe digo isso, deixe isso claro. E mais uma vez dizer que não há competição entre governos. A competição é por alento e por melhorar a vida do maranhense. Eu fico triste quando se instiga essa casa a fazer um debate de competição de que o A foi melhor ou o B foi melhor. Vossa Excelência foi um secretário relevante para o Estado, que bom que esteve lá. Mas nesse caso de Presidente Dutra, deputado Carlos Lula, me permita dizer, Vossa Excelência, que muitas vezes acusa o governador Carlos Brandão de ser politiqueiro. Vossa Excelência fez isso. Abrir uma unidade importante como aquela, sem ter o cuidado de saber a qualidade da água. Nós temos, inclusive, depois eu trarei aqui a essa Assembleia, se necessário for, nós temos, inclusive, o laudo que atesta que não tinha qualidade de água para que a gente pudesse abrir aquele serviço. Então, trago essa fala hoje para que a gente baixe um pouco as armas nesse sentido de agredir, de querer dizer que um governante tem uma faceta do mal e todos os outros podem ter uma faceta do bem e fazer aquele discurso que mais parece discurso eleitoreiro. O governador Carlos Brandão não é mau. O governador Carlos Brandão não tem vontade de ver um paciente viajando mais 3 ou 4 horas para conseguir um leito. Será aberto o serviço Santo Inês, tenho certeza, com a maior brevidade possível, mas com diligenciamento, para que a gente possa garantir que, uma vez aberto, este serviço não seja imediatamente fechado ou que nem possamos comemorar o primeiro paciente dialisado ali. Então, essas eram as minhas palavras
E eu agradeço, senhora presidente, pela oportunidade que tive de me manifestar nesse tempo dos blocos.